got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como tu quiseres. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, aqui onde nós podemos tudo. E hoje nós temos uma convidada super especial, que por acaso, se vocês acompanharam os nossos episódios passados, em algum momento nós mencionamos que traríamos figuras como essas para vocês, não é, Pamela? É isso. Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas. E é isso, vocês. Eu estou muito, muito feliz por poder trazer essa super mulher. Eu sempre digo super, mas desta vez é mais do que super. Recebemos hoje a nossa professora Maria José. Alô, obrigada. Olá, professora, como está? Eu acho que nunca a professora conseguiu ou ouviu, mas pode perguntar de Helena, quem mais. Foi uma das pessoas que inspirou-me a ser feminista, uma das pessoas que, além de inspirar-me, conduziu-me ao caminho certo. E é fascinante porque eu tenho muita diferença de idade com a professora, mas quando nós sentamos, a professora trata-me tu para tu. Uma vez fomos ao restaurante dele e ela disse, e a minha amiga vai pedir sopa. Eu fiquei tipo, bro. Então, professora, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e fico contente de ver este vosso projeto, não é? Sim, é verdade. Hoje nós chamamos aqui a professora e eu lembro-me de uma vez ter convidado a professora e ter dito, vamos falar do feminismo, como é que ele surgiu. A professora disse, não, em vez de falarmos como ele surgiu, vamos falar por que ele é importante, por que a professora acha que o feminismo é um movimento importante. E esse será o nosso tema de conversa, o que a professora acha, qual a opinião da professora sobre isso. Ok, é um tema vasto, né? Sim, é muito vasto. E vamos todas contribuir, Com não é? certeza, com certeza, não é um chá da tarde. Não, é assim, essa questão do feminismo, nós nunca é demais falar. Pois. Porque, por um lado, para nós que estamos no ativismo, para nós o feminismo é fundamental. O feminismo é aquela ideologia que diz, olha, as mulheres são seres humanos, precisam de direitos iguais, não é? Para nós é tão simples como isto, tão básico como isso. Mas para muitas pessoas o feminismo é visto como algo terrível, maléfico, que está a acabar com a sociedade e fala-se muito contra. Sim. De tal maneira que até às vezes mulheres ativistas ficam com medo de ser rotuladas de feministas e dizem assim, eu defendo a igualdade de direitos, mas não sou feminista. Não tem como. Não é verdade. Até aqui já recebemos uma convidada que falou assim mesmo. Portanto, se defende a igualdade, Já é feminista. é feminista. Porque é assim, vamos lá ver. Nós temos um sistema que a gente costuma chamar o patriarcado. Pronto, tem muito que se lhe diga, mas vamos usar para já essa expressão. Que é um sistema que põe os homens no lugar do mando, na família, nas igrejas, no espaço público, etc. E põe as mulheres num lugar de subordinação. E este modelo de subordinação, chamemos-lhe assim, para ele existir, ele tem que criar uma série de ideias que justifiquem esta inferiorização das mulheres. Por isso, quando surge o feminismo, vocês vejam, o feminismo começa a atacar inclusivamente não só as práticas, mas as ideias. Nós podemos, não é? E por isso é que fica perigoso. E então, como reação, há também muitas ideias e muitos mitos que se criam à volta do feminismo. Exato. E das feministas. Por exemplo, que o feminismo agora trata-se das mulheres quererem vingança. Mas vocês vejam, quem diz que a mulher quer vingança sabe que há assunto para vingança.
Há muito assunto. Ou então que, não, uma mulher a sério não é feminista. Quem são feministas são mulheres feias, Mal-amadas. são mal-amadas, lésbicas. Eles acham que ao chamar-nos lésbicas estão a insultar, não é o caso, né? Mas pronto, e então criam tão má fama ao feminismo que até mulheres que são pessoas justas, são pessoas ativas, generosas, porque dão o seu tempo, até elas têm medo de ser chamadas. Agora, há uma coisa que é boa para mim, porque quando eu comecei a trabalhar e a assumir-me como feminista, éramos muito poucas. Éramos muito poucas e éramos mal vistas. Eu lembro-me de uma vez num debate entre a sociedade civil em que nós estávamos a discutir a proposta de lei contra a violência doméstica. E havia um grupo que defendia, não, nós temos que fazer transmitir, a lei tem que transmitir, a lei tem que estar mais endereçada para as mulheres, porque são as principais vítimas. E houve alguém que disse, isto não é uma lei feminista. Então, isto não foi há tanto tempo assim, mas hoje em dia eu fico muito contente porque mulheres como vocês que são jovens e às vezes até meninas ainda mais jovens têm a coragem de dizer eu sou feminista, eu o defendo, e isto vou-vos dizer é novo. É novo e traz esperança, que significa que em 15, 20 anos as coisas mudaram, talvez a gente até consiga de facto continuar neste avanço e consigamos ter mais mulheres do nosso lado, não é? Exato. Pois é, essa questão mesmo de... Eu costumo dizer, eu até disse no episódio passado, fere-me muito ver mulheres a falarem mal do feminismo, porque o feminismo só tem vantagens. E não é só vantagens para as mulheres. Traz vantagens até para os homens, só que eles não conseguem perceber isso porque eles recebem como uma guerra. Mas, por exemplo, a questão dos direitos iguais, a questão da divisão de contas, alivia o lado deles. A pressão é bem menor para o lado deles. Eles podem... eu estou a trazer este cenário porque é um dos mais discutidos. Eles podem dividir, podem até chegar em casa e dizer, olha, perdi o emprego, e não ser um motivo de abandono ou de separação. A mulher pegar na mão dele e dizer, olha, vamos continuar, vamos conseguir, vamos lutar, e realmente conseguir efetivamente lutar. Então, eu vejo muito isso, olha, o feminismo surgiu muito tempo atrás, quando até as mulheres não podiam nem sequer estudar, e hoje mulheres estudadas falam mal do feminismo, fere-me muito. E, graças a Deus, no dia 8 de março, Dia da Mulher, alguém me disse assim, conversando contigo, eu pude perceber que qual é a agenda do feminismo e qual é a agenda mediatizada, como é que é? Aquilo que vai para mim. Né? Eu disse, bro, you know, poderias ter me dado rosas, mas este é um presente para mim. Yeah. E é isso. E o que a professora acha sobre a questão do que realmente é e aquilo que realmente está na mídia? É assim, eu se calhar posso comparar aquilo que chamam a primeira vaga do feminismo começou com as mulheres na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, as mulheres a reclamarem o direito de voto. Então eram chamadas de sufragistas. E então porquê? Porque elas exigiam o sufrágio universal. Porque as pessoas diziam que existe o sufrágio universal, mas universal para homens. E elas diziam, não, para ser universal tem que incluir as mulheres, o direito, tal. Então, estas primeiras mulheres não iam muito longe. Elas estavam a exigir o direito de participação política, direito de eleger, de ser eleitas. E vocês não imaginam a quantidade de materiais que inclusivamente eu às vezes até coleciono para usar assim em discussões, em debates, porque às vezes a imagem fala mais, não é? Então, uma série de cartazes daquela época, portanto estamos a falar do século XIX, a dizer das sufragistas a mesma coisa que hoje se diz das feministas. Que são feias, que são mal amadas, que quando chegares a casa vais apanhar, falam coisas esquisitas. Enfim, os cartazes podiam ser feitos hoje, adaptados só, bastava tirar as sufragistas e pôr as feministas. Não, é impressionante. Então,
o feminismo, que a gente já disse, nasce desta ideia de que há uma desigualdade, há uma desigualdade profunda e nós temos que corrigir esta desigualdade. Exato. Como seres humanos, como eu, mulher, como ser humano, eu não quero mandar em ninguém, mas eu não quero que ninguém mande em mim. Não é? Quer dizer, quero realmente igualdade, mas não preciso, para eu me sentir igual, não preciso de mandar em ninguém. Agora, a mídia apresenta a ideia de que quando as mulheres ganham direitos, os homens perdem. Mas isto pode ter alguma razão, porque vejam bem, o homem chama direitos, às vezes, aos privilégios. Sim, são privilégios. Não é? Os privilégios. Portanto, ele diz, é meu direito chegar a casa e a minha mulher aquecer-me a água. Exatamente. Se também a mulher não tem esse direito, então o homem não tem um direito, tem um privilégio. Houve naquele podcast, eu usei uma imagem que eu costumo dizer que o privilégio é um direito que cresceu com meus direitos ao lado. Então, os homens que ficam ameaçados não nos direitos, porque ninguém põe em causa os direitos de nenhum cidadão, cidadã, e nem das crianças, não é? Mas o que se põe em causa é o privilégio, porque o privilégio é incompatível com os direitos. Para que uma pessoa seja privilegiada, tem que haver outra pessoa que está prejudicada, não é? Então, é isto, por exemplo, às vezes vamos para debates e as pessoas dizem, mas então e nós homens como é que ficamos? Ficam iguais a nós, ficam seres humanos, ficam... Estão a ver? Como se isto fosse uma coisa assim que não tivesse... Que a gente estivesse a prejudicar alguém. Ninguém se pode sentir prejudicado quando nós damos direitos. Exato. Por exemplo, quando nós damos direito aos casais homossexuais ou lésbicas de se casarem, nós não estamos a dizer que eu tenho que fazer um casamento homossexual ou um casamento com uma lésbica. Não é isso. Estou a dizer que as pessoas que querem podem. Quando a gente diz que tem o direito ao planeamento familiar, nós não estamos a dizer que as pessoas... O planeamento reprodutivo, né? Nós não estamos a dizer que quando sai este direito toda a gente é obrigada a fazer. Não. Aqueles que querem podem fazer. Portanto, dar direitos nunca foi retirar direitos a ninguém. Exato. A não ser que estejamos a falar de privilégios. Então, a mídia pega um pouco nisso. Sim, e depois tem algumas coisas que nós até falamos há pouco tempo sobre isso. Tem algumas coisas que são ligadas à forma como individualmente eu concebo e vou replicar mal e acaba se generalizando. Tem um meme que está a circular aí que diz feminista, peça o café, vai fazer sozinho. E tipo, a resposta da feminista é, vai fazer sozinha. E depois ela, quando já está no trabalho, ela aceita fazer para qualquer outra pessoa. Tipo, o problema é fazer para o marido. Eu fiquei tipo, Uena, como? Não é possível que as pessoas estejam a fazer as coisas dessa forma. Então, esta é a forma como as pessoas privilegiadas acham que devem, ou pegam para embutir nas pessoas que ser feminista é uma coisa de guerra, não é? A Joana disse-me que o feminismo é um movimento político, como capitalismo, como comunismo e so on. Então nós temos mesmo de começar a perceber que ele é um movimento político, não é uma coisa não é uma guerra, primeiro. Claramente que qualquer outro movimento, quando surgiu, teve as reações que teve e o maior problema da reação do feminismo como tal é porque ele faz aquilo que a professora disse, corta os privilégios e as pessoas não gostam de... os homens que são os privilegiados sentem-se muito ameaçados com esta causa, mas se forem a ver... Aquilo que eu disse no início, que eu vou dizer sempre, todos nós saímos a ganhar com o feminismo, tipo todos, totalmente todos. E outra coisa que eu também sinto quando nós falamos do feminismo é que ainda paira muito a percepção de que esse é um conceito importado. Estamos a querer ocidentalizar a África e estamos a querer trazer todas aquelas práticas que se calhar funcionaram no Ocidente, ou talvez não funcionou no Ocidente e querem mandar para a África também para nos desestabilizar. E isso, para mim, ficou evidente que essa percepção paira muito quando, em tempos, estava a estudar
e tínhamos uma cadeira que estudava teorias de relações internacionais. E uma das teorias que nós devíamos aprender ou discutir sobre elas era o feminismo. Mas quando chegou o momento de discutir sobre o feminismo, o professor simplesmente não levou muito tempo com isso. Só disse: eu quero 2 voluntárias que vão estudar e vão vir nos apresentar. E não houve nenhum debate, não houve uma discussão assim muito profunda. Por exemplo, quando se fala de realismo, pluralismo, liberalismo, não houve nada daquela discussão. Porque tem-se aquela percepção de que feminismo é para as mulheres, né? Feminismo vai tratar assuntos das mulheres. Sempre que é algum programa relacionado com falar sobre o feminismo, vão lá as mulheres, porque é que nem aquela história de que gênero é mulher. Não, então vão lá as mulheres. E há muito essa percepção: o feminismo está a vir para ir contra a nossa cultura, está a vir para corromper os bons costumes que nós durante anos fomos construindo, não é? E na verdade, durante as colocações que a professora foi trazendo, nós podemos perceber que é exatamente o contrário. A Pamela estava aqui a dizer que saímos todos a ganhar com o feminismo, não é? E se calhar, até não é se calhar, o que está a acontecer é que os homens não querem abrir mão dos privilégios. E dói abrir mão dos privilégios, quando durante muito tempo estamos ali gozávamos de coisas, éramos os tais reis, não é? E de repente isso do nada tem que acabar. Claramente que quem tinha esses privilégios não vai querer ceder. Tu levantaste uma coisa muito importante. Bem, vocês levantaram vários pontos e eu nem sei se eu vou conseguir discutir tudo, mas pronto, vamos lá por passos. Então, essa questão da cultura, em países africanos como o nosso, às vezes usa-se a cultura como um escudo. Para evitar mudanças, não é? Então as pessoas, por exemplo, dizem: nós temos que preservar a nossa cultura. Mas aquilo que é para preservar da cultura, quem é que define? Porque ninguém diz que temos que preservar a cultura quando começamos a usar carros. Não é? Quando começamos a usar ar-condicionados em casa. Smartphones, por exemplo, boa ideia, é isso. Ninguém vai dizer que estamos a estragar a nossa cultura porque estamos a usar coisas importadas. Mas quando a gente começa a dar direitos às mulheres, aí parece que cai o mundo. E há uma coisa também que eu acho que é importante. Por exemplo, quando a gente... Isto tem a ver até com a origem de algumas disciplinas como a antropologia, etc. Quando iam estudar para o campo, falar nas aldeias, quem eram os interlocutores que lhe falavam da cultura? Quem eram as pessoas? Normalmente não eram as mulheres. Eram os chefes, eram os curandeiros, eram os... não é? Então, esses vão apresentar o seu lado da cultura. Mas, por exemplo, uma coisa que eu reparei, quando a gente vai trabalhar no campo, e quando foi da lei da família, que foi aprovada, não esta última de 2019, a primeira que foi aprovada em 2004, desde 98 que começou o processo. E neste processo, a lei, felizmente, a proposta foi sendo mudada, porque nós queríamos que a proposta de lei, na proposta de lei, transparecesse a igualdade das mulheres na família. Porque isso é que era o problema, porque nós já tínhamos igualdade no trabalho, já tínhamos igualdade de direito de voto, mas na família as pessoas continuavam a dizer que a casa do homem é o seu castelo, ninguém entra aqui, etc. Então, no meio deste processo, nós fomos muitas vezes já à base de discutir com as pessoas. Então as pessoas diziam, por exemplo, a poligamia é uma questão de direito, de cultura. Isto vai descaracterizar o moçambicano, o homem moçambicano / africano, não é? Então, nós nos debates o que é que encontramos? Que as mulheres dizem, bem, os homens dizem que é a poligamia, mas a poligamia eles é que gostam, não somos nós. Nós preferimos não ter poligamia. Portanto, vamos ver. Quem é que tem o poder para dizer que esta é a nossa cultura? São os interlocutores, que normalmente são homens. Não é? Quando a gente vai falar com as mulheres, a gente encontra outras perspectivas, outras ideias. Houve até uma mulher que foi buscar uma frase que era dita pelo Samora Machel naquele tempo, era uma mulher assim já mais de idade, etc. E disse, essa coisa da poligamia é assim, isto foi em Sofala, esta coisa da poligamia é assim, o homem que não tem dinheiro para comprar trator,
casa com muitas mulheres para ter muitas machambas, para poder cultivar as machambas. Isto era a ideia apresentada pelo próprio Samora Machel, não é? E ela lembrava-se, isto vinha-nos explicar porque é que ela não quer a poligamia, porque a poligamia é o trator dos pobres. Não é? Porque não tem dinheiro para comprar trator. Então casa com muitas mulheres para ter mão de obra. Exatamente. Profundo, muito profundo. Exatamente. Então, quando a gente vai para o campo, e nós trabalhamos muito na base, nas comunidades, e procuramos, de facto, ter esse cuidado de não excluir ninguém. A gente tanto, vocês sabem isso melhor do que nós estivemos juntas, as três, naquele programa Spotlight. E nós tínhamos como interlocutor desde os chefes das comunidades, os líderes religiosos, mas as mulheres, as jovens, nós procurávamos diversificar os nossos interlocutores e isto dá-nos uma perspectiva mais real, porque às vezes há mitos que se criam como esse. É verdade. E isso me fez-me recordar de algo que se tem dito muito com relação às mulheres usarem roupa curta. Se tem dito que, por exemplo, as mulheres não podem usar roupa curta, devem estar com roupas compridas e devem usar a capulana, porque a capulana é a nossa cultura. Não é? Mas se nós formos recuar ainda mais no tempo, nós vamos ver que antigamente usavam pele de animal para se cobrir. Foi durante aquela mistura, trocas comerciais com árabes e so on, que nós fomos descobrir tecidos para nos cobrir. Só que não se questiona isso, olhamos mais para aquele lado que sai beneficiado, né? E olha-se para o corpo da mulher como um corpo que não pertence às mulheres. É um corpo que pertence aos homens. Então, ela tem que estar coberta. E um corpo perigoso. Exatamente. É muito perigoso. E por ser perigoso, deve estar coberto. E por não pertencer a ela, porque vai ter um dono, ela tem que cobrir também, porque ela não pode expor as coisas do dono. E dizem mesmo na cara lavada, quando as tuas pernas, porque o teu marido vai querer ter uma mulher que estava preservada, o teu marido... Well, se é suposto esconder as pernas, just tell me why I have to... O que eu tenho de fazer por mim? Se eu estou a escolher... Essa da roupa, da saia curta, para mim continua-me atravessado, revoltante, a história do uniforme escolar. Saia macho. Não é? As meninas, a gente, por exemplo... E lembro da mulher que foi deportada? Não, foi deportada por causa deste movimento das saias maxas. Sim. A Eva. Não, foi um momento muito triste, foi um momento, aquela manifestação... Bem, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte... As coisas, para mim aquilo não tem sentido e é revoltante, porque significa o seguinte, que nós estamos a admitir que nós temos nas escolas professores pedófilos. São professores que sentem atração sexual por menores de idade. Depois podem ou não passar à prática, mas o desejo está lá. Exatamente. Certo? Então, meninas, tapem as pernas para que os professores pedófilos não sintam desejo por você. Ou seja, a pergunta que eu queria fazer era, um professor pode ser pedófilo? Um pedófilo pode ser autorizado a trabalhar com crianças, não só trabalhar com crianças, a ter autoridade sobre crianças. Então isto está tudo ao contrário. Se nós temos professores que se sentem sexualmente excitados ao ver a perninha de uma menina de 8 anos, de 9 anos, esse professor é um perigo. Então, é esse professor que nós estamos a proteger. Então, nós devíamos saber que isso não chega. Não chega a tapar, porque as mulheres tapadas também são violadas. Então, essa questão de cobre as meninas foi um escândalo para mim, uma medida infame. Por exemplo, se vocês viajarem pela Estrada Nacional número 1, esta que sai de Maputo, vai até Xai-Xai, mais ou menos à hora de entrada ou de saída da escola, vocês veem as saias negras. Quer dizer, as meninas no meio daquele calor, o sol a dar, e elas de saia comprida. E são meninas, são crianças. Portanto, o meu problema é este, e eu acho que nós agora estamos com muitos dossiês em mãos, mas nós não podemos calar isto. Nós temos que atacar este aspecto. Isto é vergonhoso. É muito vergonhoso. Nós não podemos proteger os professores que são pedófilos,
não é? Que se sentem sexualmente atraídos por crianças e castigando a criança, porque foi isso que se fez. Pois, Foi é isso que se verdade. fez. É Então, verdade. isso para mim quando falam nas vestes, é logo isso que eu penso. Por exemplo, há uma espécie de quadrinho que eu gostei muito, de uma mulher que estava com uma saia acima do joelho e há um homem que lhe diz assim: olha, você devia ter roupa decente. E ela virou-se e dizia: você devia ter pensamentos decentes, porque eu só É usei a saia. Exatamente. Você é que está com Ir maus até lá, pensamentos, não é? exatamente. Portanto, são as mulheres que têm que vestir de maneira decente ou são os homens que têm que agir de maneira decente? Exato. E esta é a questão que a gente se tem que perguntar. Então, um homem pode mostrar o peito, a mulher não pode, não é? Um homem pode ter mais liberdades que a mulher não tem em termos de vestuário. O homem pode andar à noite, a mulher não pode, porque não é o lugar dela. E, inclusivamente serve de desculpa para todos os ataques que ela sofre. Punição por sair à noite. E qualquer homem se sente naquele direito de vai punir. Exato. É A infratora. É. Saiu à rua de noite. Ousa desafiar. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? E muito interessante, eu estava aqui a refletir sobre a necessidade de os homens terem que mudar de mentalidade, mudar de pensamentos. É que me veio assim uma imagem daquelas tribos, né? Tem várias em África. Mulheres que andam com o tronco nu. Sim. Não andam cobertas. Sim. E ali, se calhar, nem se ouve falar de violação. de violação sexual. Nem Mas tem elas ficam acesso ali às mulheres. às vezes só tem Uma tanguinha uma de tanguinha perna assim, as demais. pernas estão todas fora, o peito está todo à mostra. Mas ali todo mundo vive tranquilo, vive em paz. Pois, Exato. não, possivelmente pode haver violência, mas ninguém vai dizer que a violência é por É causa, por causa do peito. daquilo, Uhum. sim, sim. Não é? É verdade. Aliás, daquilo que a professora estava a dizer, nós escolhemos o que nós problematizamos do Ocidente, escolhemos o que nós queremos captar. Eu me lembro que num dos primeiros episódios do podcast nós falámos do homossexualismo e disseram que era uma ideia do Ocidente tentar trazer em nós para evitar que nós nos multipliquemos and so on. Eu fiquei tipo, olha, nós pegamos smartphones, roupas, perfumes, cabelos, tudo do Ocidente. Por que essa coisa temos que problematizar? Problematizemos tudo então, se é do Ocidente, se é um problema, mesmo aliado à poligamia. Tem um post que sai e diz assim: como é que o Ocidente conseguiu nos convencer de que a poligamia é uma coisa errada e o homossexualismo é uma coisa certa? Mas tá bem, vamos lá. Se estivermos numa situação de poligamia onde a mulher é quem tem muitos maridos, como é que essa mulher é olhada? É aceite isso pela sociedade. Então, uau, não é poligamia, é a poligamia masculina que se quer. Então temos muito de rever sobre aquilo que como é que nós primeiro abordamos as pessoas, o que é que nós falamos, quais são as bases que nós usamos para defender, porque temos muita coisa para refutar. Então, a questão das saias, a questão da roupa, a questão da hora de chegar em casa, a hora de andar à noite. Eu costumo dizer que eu sou um pouco destemida. Por exemplo, ontem eu estava em casa da minha madrinha, ela disse: vai lá, já à noite, há muita onda de raptos, há muita onda de não sei o quê. Sim, é para a minha segurança. E nós não estamos seguras. Nós mulheres não estamos seguras. Todos os dias nós estamos a repisar isso, nós não estamos seguras, estamos a passar por muitas situações. Nossa vida não nos pertence no seu todo. E o feminismo tenta trazer isso para nós. E eu penso, como disse a professora Maria José, antes eram poucas, agora somos a quantidade que nós somos. E virão gerações que vão com certeza marcar, vão conseguir carregar este legado. E nós somos muito gratas a vocês que começaram com essas coisas cá, porque nós realmente precisávamos. E outra coisa que eu disse também no podcast anterior é que eu não sabia o que era feminismo. Eu ouvia e eu odiava. Mas depois de realmente conhecer o feminismo, o movimento, as causas e o que é que se pretende, eu abracei-o. Então é muito importante que nós consigamos fazer esse trabalho de disseminação, conseguirmos mesmo criar conteúdo mesmo focado no feminismo, a querer trazer o que realmente é o feminismo e não o que está a ser mediatizado. E é isso. Talvez só dizer uma coisa, que nessa postura de dizer vem do Ocidente,
É só explicar que aqui, mesmo em Moçambique, isto é uma reação que a gente encontra em muitos países com regimes autoritários, mas em Moçambique nós podemos encontrar acusações de mão estranha, não se lembram? Porque uma vez houve uma greve de trabalhadores e vem o presidente dizer, há uma mão estranha. Quer dizer, ou seja, vem de fora, não é? Sim. Então, sobre a questão da violência, eu li e ouvi várias pessoas com a seguinte posição. Aqui em Moçambique, as mulheres viviam felizes e contentes, até chegarem estas pessoas que vão desestabilizar. E elas não consideravam que era violência. As pessoas é que vieram dizer, afinal, você sofre de violência. E, portanto, são estas pessoas que estão a desestabilizar. O que é interessante, porque que de facto isto acontece? Porque a gente trabalha com as pessoas e diz, olha, tu és um ser humano, tu mereces, tu não mereces viver uma vida de medo, e então esta pessoa exige os seus direitos. Então é verdade que a exigência de direitos, os direitos nunca ninguém os dá assim, né? É sempre resultado de lutas. Então quando as pessoas começam a reivindicar os seus direitos, é verdade que desafiam algumas estruturas tal como elas existiam, e isso é verdade, mas eu sinto muito orgulho se nós conseguimos trazer esta consciência da violência doméstica como uma violação dos direitos humanos, dos direitos humanos das mulheres, e é isto que a gente precisa de fazer cada vez mais, trabalhar com mulheres, aumentar a autoestima, não é autoestima na ideia do discurso político que já coisa, mas é de facto gostar de si próprio, achar eu sou sujeito de direitos, eu tenho direitos e como tal eu devo reclamar, devo reivindicar, tenho todo o direito de fazer isso. Então eu acho isso muito importante. E uma coisa que eu gosto muito de refletir neste processo é como as mulheres durante muito tempo foram vítimas e continuam sendo vítimas, mesmo perante tantas conquistas que beneficiam-nos a nós como mulheres, que advém também do movimento feminista, elas continuam sendo colocadas como guardiãs do patriarcado, não é? Do machismo. Elas aparecem e dizem que não, eu sou contra o feminismo. O feminismo é errado, veio para nos corromper. Mas, e também porque, eu vou ser muito sincera, nós moçambicanas no geral, nós não temos o hábito de ler. Não é? E muita coisa sobre o feminismo está escrita, tem vários livros. Chimamanda fez um livro maravilhoso, Sejamos Todos Feministas, mas nós nos baseamos mais na oratória, né? Naquilo que nós ouvimos, na oralidade. Tudo passa assim, me dizem isso e eu vou replicar o que eu ouvi, não vou pesquisar primeiro, não vou procurar me informar. E isso prevalece mais quando vem de alguém que eu considero uma autoridade ou que tem uma importância muito grande para mim. Para as meninas, são as mães, para as mães foram as avós, né? Que passaram isso de geração em geração e nós nunca nos demos tempo de questionar essas coisas. E uma das coisas que eu acho muito interessantes que o feminismo traz é essa capacidade que coloca nas mulheres de começar a questionar. Mas ok, isso é assim, mas é por quê? Como? Quem foi que disse que devia ser assim? E esse é um exercício muito importante que nós devemos fazer e fazer com tudo. Começar a questionar. É um exercício que não acaba, porque eu tenho 64 anos. E pronto, desde a adolescência que eu leio, que eu me sinto pronto, comecei foi o facto de que eu também vivi o período da independência e aos 15 anos, esse período da independência de Moçambique foi muito fértil em debates e evidentemente que o feminismo surgiu, apesar de ter sido um pouco refriado, não é? Mas o que eu quero dizer é que nós, a educação que nós recebemos é uma educação tão conservadora, para nos guiar para aquele modelo em que a gente tem que ser a mulher perfeita, a mulher obediente, a mulher subserviente, etc. Que mesmo ao longo da minha vida, mesmo com 64 anos, eu me apanho às vezes a ter que refletir, atenção,
quer dizer, a deixar de atuar no piloto automático e a ser crítica em relação àquilo que eu recebi. Portanto, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, é um trabalho que nós temos que fazer ao nível das ideias, temos que fazer ao nível, porque este sistema não existe só nas relações concretas, existe também nas ideias, e é isto que a gente tem. E a questão da leitura, eu nem sei se é tanto nós moçambicanos, mas é talvez uma coisa dos mídias. As pessoas leem muito o WhatsApp, é o Facebook, não é, as redes sociais, e por isso eu acho que a vossa iniciativa com estes podcasts é maravilhosa, porque possivelmente as pessoas que não leem um livro vão ouvir. Vão ouvir. É maravilhoso, não é? E, por exemplo, se a gente quer divulgar livros, como se devemos todos ser feministas, se calhar temos que pensar em maneiras criativas de divulgar o conteúdo. O que quer dizer que, sei lá, a gente pode fazer sínteses do livro, ler, passar, divulgar, mas quer dizer, eu acho que vocês estão no caminho certo, porque é isso, as pessoas com as redes sociais, é este tipo de meios que eles usam. Pois, sim. É sobre isso. Nosso maior objetivo é esse: informar e bem informar. Um apelo que eu deixo a todos, todas, especialmente as mulheres: leiam muito, procurem saber, investiguem sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa mesmo. Se quiserem, estão livres os nossos DMs, escrevam as vossas dúvidas, perguntem-nos. Claramente que nós não somos muito abalizadas, mas vamos ter todo o cuidado de estar a dar informação concreta, informação baseada em coisas X e deixar bem ali alimentado de que foi uma informação extraída na fonte X. Para quê? Para que amanhã nós consigamos ter mulheres bem informadas sobre o que é a maravilha disto. Uma outra contrapartida que foi levantada aqui com a professora através de quando falou da lei da família em 2004 e todas as outras leis que foram desencadeando a favor das mulheres, nem a favor vocês, só nos deram, porque já deveriam ter nos dado há muito tempo sobre o próprio conhecimento da violência. Muitas mulheres até hoje não sabem que estão a ser violentadas. Agora estão a arranjar termos bonitos, molestada, não sei o quê. São muitas coisas. E tem a questão do feminicídio que nós, vamos dizer que empregamos do Brasil, mas é uma coisa que está acontecendo muito cá entre nós e se de certa forma nós conhecemos é porque nós estamos a investigar sobre isso e o feminismo nos tem sido essa luz. E sobre isso eu costumo dizer que nós até, nosso maior problema são problemas mesmo de raiz, de base, educação, acesso à escola, direito à permanência na escola, depois quando vais para o setor de trabalho, a tabela salarial e os posicionamentos, e em algum momento vemos também pessoas, vou dar um exemplo, não sei se eu estou a falhar, mas vamos à questão da Assembleia da República. Tem sim número considerável de mulheres, mas quando estamos a ver plenárias, quando estamos a ver sessões ordinárias e extraordinárias, dificilmente vemos mulheres a se pronunciarem. E quando se pronunciam, não estão a falar de coisas do povo, estão a falar de coisas de partidos e coisas de género. Então, há necessidade mesmo de nós começarmos a rever-nos neste ponto. E eu sou muito grata ao feminismo por causa disso. O feminismo deu-me o direito a ter opinião, deu-me o direito a pensar por mim mesma, deu-me o direito, mesmo coisas pequenas como autoestima, como autocuidado, como sororidade. E essas coisas todas vão paulatinamente desencadeando em mulheres que sabem lidar com coisas do dia a dia, mas sabem porque conhecem os seus direitos e não porque estão a sobreviver, estão a se arrastar. Eu sempre falo muito sobre violência porque o feminismo realmente desacorrentou muitas mulheres mesmo. Por isso que depois dizem, não, há muitas separações, muitos divórcios, e pensando que é por causa do feminismo, mas não, porque as pessoas começaram a saber que aquilo não é algo que tem que se fazer comigo. É por causa da violência, é por causa do desrespeito, é por causa de tudo, né? Então, somos muito gratas ao feminismo.
Mas há um aspecto que tu falaste agora e eu já estava a pegar, que a gente, quando fala da questão do feminismo, há também uma espécie de ideia de que as mulheres não são amigas das mulheres. Porque isto convém ao sistema. Porque se as mulheres são amigas umas das outras, elas vão comparar notas, elas vão empoderar-se mutuamente por conversa, até do ponto de vista emocional, que é muito importante, nós sentirmos fortes do ponto de vista emocional. Então eu acho que uma das questões importantes do feminismo é ter reforçado esta questão da solidariedade das mulheres. Sim. O regime, o sistema quer que nós sejamos concorrentes umas das outras, mas nós temos que nos unir, não é? A minha inimiga não é a mulher, a minha inimiga é o sistema. Também não é o homem, é o sistema. Portanto, para vencer o sistema, eu vou-me aliar a quem? Às outras mulheres, é escolha óbvia, mas também aos homens que concordam com esta luta. E para mim tem que acabar essa ideia de que os homens dizem, isso é a luta das mulheres. Não. Uma questão é a seguinte, os homens não se sentem ultrajados quando uma mulher é morta e violada à noite? Sentem-se bem numa sociedade que permite isto? Sentem-se bem, quer dizer, isto é problema das mulheres ou é o problema também dos homens como cidadãos, não é? Nós sentimos-nos bem em viver numa sociedade que aceita isto. Portanto, eu acho que a violência, o feminicídio, tudo isto são problemas de cidadania, não é? E que implicam homens e mulheres. Mas a questão da solidariedade entre as mulheres acho que foi uma conquista maravilhosa que o feminismo trouxe. Verdade. Eu também concordo. E eu acho muito interessante quando a professora falava sobre esta não ser uma luta das mulheres, mas ser uma questão de cidadania, não é? Até porque os homens têm irmãs, têm mães, têm filhas. E se ficar omisso a esse tipo de situação significa ser cúmplice. Exato. Né? E significa também não falar quando um dia isso acontecer à sua filha. Eu acho que os homens devem começar a refletir também sobre isso. Hoje eu faço com uma mulher, filha de alguém, um outro dia farão com minha filha. Então, como é que eu me sinto com relação a isso? Será que vale a pena eu continuar calado, continuar a dizer que isso é problema das mulheres, ou eu também tenho que mostrar a minha posição como homem, como cidadão, contra esse tipo de atos que tem sido alastrado? E o que me dói muito no coração é ver que quando são coisas pequenas, há muita massa. Há muito barulho, o governo se posiciona logo, mas eu ainda não vi nenhum posicionamento, por exemplo, face a essa onda de rapto. As meninas somem, outras aparecem, graças a Deus, mas outras somem de vez, e aparecem mortas, violentadas. E eu não estou a ver nada ser falado. Antes raptavam os monhés, né? Aliás, até continua esta onda, mas agora as mulheres estão a ser raptadas para vender seus órgãos. Eu não sei se é agora ou se de alguma maneira esta violência sempre existiu. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que está a aumentar, mas também acho que se fala mais, não é? Antigamente, por exemplo, uma mulher que foi batida, que chegou ao hospital com o braço partido, não era notícia de jornal. Hoje, esse é outro aspecto da evolução que é muito importante. Hoje as pessoas, quando começam a considerar notícia, é porque não é normal. Sai fora daquilo que é o esperado no cotidiano. Então, isto já significa. E por outro lado, o facto de se noticiar também cria mais sensibilidade. Portanto, eu acho que nesse aspecto também nós estamos a avançar lentamente, mas estamos. Desculpa cortar, professora, veio-me uma luz agora. Aquilo que a Adelaine estava a dizer, que escolhe muito o que informar, o que divulgar. Eu lembro que houve a onda em que os homens eram queimados à noite pelas suas parceiras com óleo. E falou-se muito sobre aquilo. Mas se nós formos a fazer uma análise, não que eles não tenham direitos, mas se formos a fazer uma análise, quantas mulheres passam por situações iguais ou parecidas e nunca foi notícia? Por quê? Porque eu percebi com o Spotlight, com a campanha Chega, com os outros projetos de violência que eu estive a trabalhar, que a mídia não mostra nada.
perto daquilo que realmente acontece. A mídia não mostra nada. Eu já vi coisas horríveis. Eu já vi mulheres que foram assaltadas, o ladrão chegou em casa dela, não encontrou nada. Não violentou, ou seja, não houve penetração sexual, mas ele sentiu-se no direito de... como é que foi? As mulheres do norte, algumas, isso foi em Nampula, elas têm os lábios vaginais puxados. Sim. Ele puxou até arrancar. E as pessoas, quando chegaram, encontraram na cama aquelas coisas e não viam a pessoa e pensavam que ela estava morta. E não veio a mídia. Não veio a mídia. Nós não sabemos sobre esse tipo de coisa, não sabemos desse tipo de situação. E eu percebo de verdade que não se fala sobre... Por exemplo, o caso, o número de mulheres que não vai à escola porque têm de ser vendidas lobolo ou coisa... A cultura, o lobolo e coisas do gênero, o número de mulheres que desistem, que desistem não, porque elas não desistem por vontade própria, que são arrancadas do espaço escolar para serem mulheres. Não é notícia. Não é notícia. Notícia é quando já estragou tudo. Lembro-me, acho que foi em 2021, daquela rapariga que estava a viver com um homem de 40 anos. Ela tinha 12 na Machaquena. E ela dizia, é meu marido. Ela dizia em Xangana, mas a tradução é, não me violou, me paquerou como? Nos aceitamos. Nos aceitamos. Então, essas coisas todas que vão acontecendo e nós não, a mídia continua se silenciando e eu sonho mesmo em que nós tenhamos mais espaços como estes, mais rubricas onde nós vamos poder fazer a explotação e falar sobre esse tipo de situação e não só, para deixar as pessoas a conhecerem que, na verdade, nós temos problemas maiores do que um homem que não tem as meias lavadas em casa. Temos problemas muito maiores do que isso. E temos de parar de focar nisso e começar a focar naquilo que é o problema maior. Todos os dias eu sempre digo isso. E essa é a minha agenda pessoal. Essa questão das mulheres que batem nos homens e que aparece como notícia, houve alguém que diz, pois é, quando o cão morde no homem é normal, mas se o homem morde no cão, já é notícia, não é? Para explicar exatamente, porque realmente o que acontece naqueles casos que foram narrados, se vocês forem a ver, era uma senhora que estava a fazer arroz. E depois do arroz estar cozido, ou da água estar fervida, foi e atirou. E depois diziam, mas o homem é arroz. Lembram-se? Depois havia outra que fez o caril e atirou... Não, desculpa. O que ela fez foi o caril e atirou o caril em cima do homem. Então as pessoas perguntavam, mas o homem é arroz? Então, vejam bem, numa situação de pobreza, de carência, a pessoa vai cozinhar um caril para estragar o caril para atirar em cima do homem? Porque não atirou, por exemplo, água. Muito possivelmente o que não nos está a ser contado é que ele começou uma agressão e que ela pegou aquilo que tinha à mão. Exato. É a única explicação lógica, porque ninguém se dá ao trabalho de fazer o caril, de gastar o peixe, ou a carne, ou a verdura, tudo, não é? Os condimentos, o conteúdo do caril para atirar em cima do homem, quer dizer, não faz sentido. Então, as pessoas até inclusivamente deixaram de ser racionais. Então, os casos, é que não foram muitos casos, mas parece que foram muitos. Porque foram muito noticiados. Exatamente. Muito noticiados. E uma das coisas que eu reparei é que quando nos jornais, vocês vão ver, quando às vezes se reportam estes casos, são sempre os mesmos ou as mesmas. Significa que são pessoas que têm alguma sensibilidade para o problema e que vão relatando. Os outros nem estão preocupados. Pois é. Bem, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito, muito, muito obrigada, professora, por estar aqui, por partilhar um pouco daquilo que é o seu conhecimento conosco, por ter esta conversa conosco. Com certeza agregou muito nas nossas vidas e vai agregar também na vida de quem vai nos assistir. Considerações finais, tá, professora? Não, parabéns, não é? Eu gosto muito de ver estas iniciativas e eu acho que é por isso que há cada vez mais mulheres feministas, não é?
o trabalho das mulheres feministas também está a sair de casa, está a tornar-se mais público e está a convencer outras pessoas. E é muito importante. O meu sonho era que as escolas fossem estes viveiros. Infelizmente ainda não são, não é? Mas quem sabe um dia a gente chega e consegue. Sim. Muito bem. E eu queria fazer uma perguntinha provocativa para a professora. Se pudesse ser governante, né? Qual seria... quais seriam as primeiras ações que ia levar a cabo no âmbito do seu mandato? Quais setores ia atacar primeiro e porquê? Os prioritários, no caso. Mas estamos a falar quê? Em termos de direitos das mulheres? Estamos a falar de Moçambique. De Moçambique no geral. É difícil porque Moçambique tem muitos problemas. A gente não sabe por onde vai começar. Ok. A gente não sabe por onde vai começar. Por exemplo, a gente fala na corrupção. A corrupção afeta tudo. Sim. A corrupção afeta a maneira como os programas são. Qualquer programa é desenvolvido. Afeta a maneira como as pessoas são tratadas. A corrupção mina tudo. E isto, por exemplo, nós pensamos que a corrupção é uma coisa lá localizada. Não. A corrupção tem efeitos em todo o desenvolvimento. Tem efeito no gozo dos nossos direitos humanos. Por exemplo, enquanto estamos aqui, eu estou curiosa de saber como é que terminou a última homenagem que foi prestada ao Azagaia. Mas antes de começarmos a falar, a informação que eu tinha é que as pessoas estavam a ser pressionadas, até tiros para o ar se tinham lançado. Então, isto é uma polícia corrupta, e isto afeta diretamente a maneira como nós podemos usufruir dos direitos humanos que nos são garantidos constitucionalmente. Não é? Então, é muito vago, mas a pergunta também é vaga, não é? Sim, então, sim. Eu não sei se eu não faria do combate à corrupção, do combate a esta... pela transparência, não é? Acho que isso podia melhorar muito o nosso país. Muito. Com certeza. Pois, nós subscrevemos, né, que a corrupção é um dos maiores males que está-nos a matar. Temos certeza absoluta disso, porque nós pensamos que se num governo não há corrupção, significa que tudo aquilo que é projetado é efetivamente realizado, tudo aquilo que é sonhado é pelo menos lutado para se alcançar. Nós temos muitas coisas ligadas à corrupção, até na coleta de dados nós temos problemas de corrupção, porque nós queremos estar bonitos na fita, mas nós sabemos que na realidade não é isso. Então, só nos desacorrentando da corrupção, podemos já começar a pensar em ações efetivas. Muito, muito obrigada, professora. Muito obrigada, professora. E volte mais vezes. Sim, volte mais vezes. Nós ficaremos cá à espera. E a você que nos acompanhou, nós temos a agradecer. Muito obrigada. Deixem o vosso like, comentem, deixem vossas críticas, dúvidas, sugestões. Sigam-nos nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio. Até mais! Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como